Por favor. Mistério entre quatro paredes. Atenção. Eu vou falar para você de Juliana Anacleto do Amaral, encontrada morta dentro de casa. O companheiro dela, o Anderson Silva de Ramos, foi quem acionou a polícia. Só que neste momento ele está na cadeia, preste atenção. Ele ligou dizendo: por favor, a minha esposa acabou de tirar a própria vida enforcada. Quando os PMs chegaram ao local, para eles, hein, junto com os policiais civis, não tem dúvida, o cara tirou a vida da mulher, criou uma cena para dizer que ela que se suicidou. Gente, isso ainda vai dar o que falar. Nós temos áudios que foram enviados por ele ao ex-marido dela, pai dos filhos que ela tem. Mas nós temos também alguns áudios que foram compartilhados pouco tempo antes da morte por ela com uma amiga. Nós precisamos de muita cautela. Será que esse homem é culpado ou inocente? Repórter Simone Munhoz, por favor, na tela. Rua Padre Anchieta, bairro Afonso Pena, São José dos Pinhais. Esse foi o endereço de mais um feminicídio. Na manhã da última sexta-feira, Juliana Anacleto do Amaral, de 27 anos, foi encontrada morta dentro de casa. Foi o companheiro dela que acionou a polícia. O homem informou que a mulher teria se matado. A nossa equipe de investigação foi chamada até o local para atender uma situação de um eventual suicídio. Quando nós observamos o local do crime, vimos que a cena do crime seria incompatível com um enforcamento, seria uma cena característica de um estrangulamento, somada a outros indícios que nos apontavam que a vítima teria sido estrangulada e que alguém teria tentado simular um enforcamento. A gente verificou que o sulco na região do pescoço estava na posição horizontal, que o nó que foi dado estava apertando o pescoço da vítima. A posição que a vítima teria sido encontrada seria incompatível também com a posição de enforcamento, de suicídio. Nós observamos também que haviam marcas nos pulsos da vítima, o que também ficou muito estranho, porque não havia sangue pela casa. Quem corta os pulsos, normalmente nós vemos muito sangue no local do crime, o que não tinha acontecido, o que levanta suspeita se esses cortes foram feitos antes ou depois da morte da vítima. Tudo isso somado ao fato de que não houve uma explicação condizente para o que aconteceu, nos levou a indiciar esse rapaz por homicídio, feminicídio, e indiciá-lo aqui, prendê-lo em flagrante no dia de hoje. Anderson Silva de Ramos, de 42 anos, acabou sendo preso em flagrante. O segurança, que estava desempregado, foi levado para a delegacia. Em depoimento, suspeito negou o crime. Ele nega, ele fala que jamais faria isso, mas a verdade é que ele estava sozinho com a vítima na casa, apenas as crianças. Ele, depois que ele achou o corpo, ainda teria uma criança visto, e aí sim que ele foi cortar a corda do pescoço da vítima. Tudo isso nos levanta a suspeita e aponta para esse rapaz como sendo autor de homicídio. O casal estava junto há 6 meses. Segundo a polícia, a vítima tinha 2 filhos pequenos e ele, um bebê de menos de 1 ano. Familiares da mulher e do marido estiveram aqui na delegacia e prestaram depoimento. A mãe da jovem afirmou que a filha estava enfrentando problemas no relacionamento. Ela não estava em um bom momento no seu relacionamento. Ela teria, inclusive, perguntado à mãe se poderia ir morar na casa da mãe, se a casa teria espaço para abrigar ela e os filhos. Teria ligado para outras pessoas também pedindo ajuda, dizendo que não estaria muito bem nesse relacionamento. Isso nos indica um eventual motivo. Nós ainda vamos pesquisar um pouco mais para verificar se existe algum outro motivo para que ele tenha tirado a vida da vítima, mas por enquanto, o que nós temos não nos permite dizer que foi suicídio, e sim que foi um feminicídio. Ele teria, sim, eventualmente matado a sua esposa, poderia ter matado a sua esposa e simulado uma situação de suicídio. Na saída da delegacia, parentes de Anderson estavam inconformados com a prisão dele. Conhecendo ele como a gente conhece, a gente jamais iria. E eles estavam vivendo um relacionamento conturbado? Não. Viviam super bem. Não tem nada assim. Eles estão supondo que
fosse ele, mas não tem certeza. O perito que vai trazer o laudo amanhã para saber se realmente condiz uma coisa com a outra, entendeu? O laudo, confirmando a causa da morte, deve sair nos próximos dias. O que vai determinar se houve um homicídio ou se houve um suicídio é o exame do local de crime. E nesse caso em específico, os indícios de local de crime nos apontam uma situação de um eventual homicídio e não de um suicídio por enforcamento. Olha, aí ficou difícil para o rapaz, hein? Ficou difícil, porque o policial, ele tem a experiência, ele é perito, ele estudou para aquilo. E aí ele me disse que naquela posição que o corpo foi encontrado, não teria como a mulher ter tirado a própria vida. E quem tira a própria vida não fica naquela posição, entende? É como quando, dias atrás, uma mulher ligou para a polícia: meu marido acabou de tirar a vida. Como é que foi? Deu 2 tiros no peito. Ninguém dá 2 tiros no peito para tirar a própria vida. Deu um, você não consegue dar o segundo. Então, quando a pessoa fala isso, ela já se entrega. E o policial pensa a mesma coisa. Do jeito que o corpo foi encontrado, eu não posso ir contra o policial. Não posso. Antes dessa reportagem ir ao ar, eu não tinha assistido. Eu assisti com você que está em casa pela primeira vez. É que eu tive cautela porque meu próprio diretor-chefe, Marcelo Velhinho, falou o seguinte: cara, olha, existem informações que nós precisamos analisar. Não tem como cravar isso ainda. Agora, assistindo essa matéria, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou questionar a palavra do policial, não. Hein, Lucas Rocha? Você tem mais elementos aí? Tem áudios, inclusive, não tem? Temos. Eu acho que serão importantes para a gente entender que contexto vivia o casal antes dessa morte. Para a gente começar o nosso papo, a Juliana, ela foi sepultada neste final de semana. Juliana Anacleto do Amaral foi sepultada no cemitério municipal de Contenda, em São José dos Pinhais. Não houve velório, apenas uma cerimônia rápida para a família e para os amigos próximos, Passaia. Ela deixou 4 filhos, tá? Nenhum destes filhos com o próprio Anderson, porque a relação deles durava apenas 6 meses. Ela tinha 2 filhos de um primeiro casamento e outros 2 de um segundo casamento. Nós conversamos com uma amiga da Juliana, Passaia. Ela afirmou que a Juliana sofria de depressão e que um dia antes de tudo isso teria tomado remédio para dormir. A amiga também falou sobre o relacionamento entre Juliana e o Anderson. Ela não quis se identificar, mas nós gravamos essa entrevista, então, por favor, pode botar para rodar, por favor. Quando ela me ligou, até ele estava perto, então, se caso... Ele poderia até falar sobre isso, né? Se ele realmente quiser falar, né? Ela me ligou e a primeiro assunto que ela falou foi que ela tomou um vidro de clorazepam uma noite antes. Só que assim, eu não sei se ela estava sozinha, se ela estava sendo obrigada ou não a falar, se ela estava falando por livre e espontânea vontade, longe dele ou perto, entendeu? Eu sei que ela me falou isso. Agora, se ele obrigou ela a falar ou não, eu não sei. Eu não estava lá, não vi, entendeu? Eu sei que ela me falou que uma noite antes ela tinha falado isso, que ela tinha tentado tomar um remédio para ela não acordar mais, porque ela estava muito triste, ela não parava de chorar, já fazia 3 dias que ela estava na cama e não levantava da cama. Então, acalmei ela, conversei bastante com ela, a gente conversou aí, uma conversa uns 20 minutos. É pouco, porque a gente sempre conversava mais, né? Mas como ele estava no local, não tem aquela coisa de amiga, né, para conversar. Acho que assim, se ela se matou, infelizmente foi o que ela fez, né? Se ele matou ela, eu acredito que ele tem que pagar pelo que ele fez, porque ela tem 4 crianças, né? Então, não acho que é certo ele ficar impune. Eu não conheço ele, eu nunca vi ele, eu não sei a índole dele, eu não sei se ele é uma pessoa boa, se ele tratava ela mal. A filha dela me falou que eles não brigavam, né? Eles tinham uma relação boa, pelo menos na frente das crianças. Por isso que na hora que falaram que ele matou, eu levei até um baque, porque pelo que ela me falava, ele era uma pessoa tranquila. Entendeu? Ele era uma pessoa boa. Eles saíam passear, ele pagava babá para ficar com as crianças para eles poderem passear, entendeu? Para ir, vamos fazer tal coisa. Eles iam junto, entendeu? Ele pagava alguém para ficar com as crianças para poder os dois sair, entendeu? Então, para mim foi um baque muito grande, porque eu não esperava isso. Vocês ouviram que ela falou também sobre as crianças. Eu
atualizo, o estado de saúde dessas crianças é bom, é tranquilo, elas não sofreram nenhum ferimento durante todo esse processo. As crianças do primeiro casamento da Juliana estão com a avó materna e as 2 crianças do segundo casamento da Juliana estão com o próprio pai. O Anderson está preso desde então, ele segue em São José dos Pinhais, preso lá na carceragem da delegacia de São José dos Pinhais. Nós tivemos acesso a outros detalhes também, Passaia e amigos. São áudios enviados pela própria Juliana. Um áudio que também chamou a atenção, são 2 áudios que a gente vai mostrar. Tem trechos aí de um áudio da própria Juliana e tem um áudio do Anderson, enviado para o pai das crianças, das filhas da Juliana, não é? O pai, a Juliana era casada com esse homem, o Anderson mandou uma mensagem para esse homem depois de encontrar, ou enfim, depois de tudo que aconteceu, depois da morte dela, né? Ele mandou esse áudio. Olha, acho que é importante até para o nosso telespectador ir desenhando como que tudo aconteceu. Vamos ouvir esse áudio. Cara, eu preciso que você venha buscar as crianças aqui, porque a Juliana se enforcou. Isso foi para o pai das crianças que ele mandou, logo depois da morte dela. De acordo com ele, ela teria se enforcado. De acordo com a polícia, ele mesmo teria assassinado a Juliana. Pois bem, tem um outro áudio, agora sim, um áudio da Juliana para uma amiga. Ela estava conversando com essa amiga e aí ela manda esse áudio agradecendo as palavras de carinho dessa amiga. Foi momentos antes da morte, foi uma das últimas mensagens gravadas pela Juliana. Vamos ouvir. Obrigada pelas palavras, tá? Me acalmou bastante, hoje eu tô bem calma, tá? Qualquer hora eu vou aí pra gente conversar. E quando você quiser vir na minha casa também, as portas estão abertas. Você pode vir também, tá? E vamos matar a saudade. Obrigada, dorme com Deus, tá bom? Tudo de bom aí pra vocês, tá? Tá bom, é a voz de uma mulher que tá triste, mas não significa que porque ela esteja triste, ela quis se matar, é ou não é? Nós temos prints dessa conversa, desta mulher com essa mesma amiga. Você acabou de ouvir um áudio que ela encaminhou para essa amiga. Me dá o print da conversa, por favor. Deixa eu ler com o telespectador. Coloca aqui para mim na tela que fica fácil, senão eu não vou conseguir ler. Tá bom, Bela, obrigada pelas palavras, me acalmou. Poxa, se ela mandou uma mensagem para a amiga, é porque ela estava precisando. E isso acontece, né, gente? Poxa, isso acontece muito. Quando você não está bem, você não procura um amigo para você falar alguma coisa? Quem nunca fez isso? Então eu não vejo que no tom da voz dessa mulher indique que ela quis tirar a própria vida, não. Mas não acredito mesmo. Vamos conversar com a Bruna Frenner agora? Ô Bruninha, vem aqui ao vivo. Você conversou com o delegado sobre isso, né? Quando nós falamos com a polícia pela primeira vez, era sobre um caso que tinha acabado de acontecer. Mas vamos lá, passa a noite, vem um novo dia, uma nova manhã. A polícia começa a investigar. Quais são as novidades em tudo isso, Bruninha? Então, Passaia, eu acabei também de conversar com o investigador que atendeu a ocorrência, né? E quando ele chegou lá, já bateu o olho e já viu mesmo, Passaia, que aquilo não se tratava de um suicídio. É claro que eles não batem o martelo mesmo, não afirmam, né? Porque dependem de toda a perícia, mas esse investigador já falou isso, falou assim, não, isso aqui não foi suicídio mesmo. E o delegado, o doutor Fábio Machado, falou a respeito disso, né? Nessa entrevista novamente. Vamos ouvi-lo. Ele falou para a nossa equipe que teria encontrado o corpo em pé, com os pés no chão e de joelhos flexionados, o que nos chamou muita atenção, porque uma pessoa para se suicidar com os joelhos flexionados é numa situação muito peculiar. A gente estuda isso em medicina legal. Seria impossível, pela força da gravidade, essa pessoa vir a óbito. Também chamou a atenção os cortes no pulso, já que não encontramos sinais de sangue no local. Tinha muito pouco sangue no local, se restringindo a uma gota de sangue na sala da residência e mais uma gota de sangue no local onde a vítima estava. Isso chamou muita atenção da nossa equipe, para onde teria ido todo o sangue que teria saído do pulso da vítima, e por isso
juntando todas essas circunstâncias, verificando que não seria compatível com a história contada pelo indiciado, nós demos voz de prisão para ele. Ele foi preso em flagrante delito pelo feminicídio da esposa. Ele contestou, disse que não matou a esposa, de jeito nenhum teria feito isso, que amava muito, que ela estaria muito bem, mas com os indícios que nós tínhamos, com o exame de local de crime, não poderíamos tomar decisão diferente que não fosse prender em flagrante esse rapaz. A mãe dessa mulher, a mãe da Juliana, também relatou que ela vinha reclamando de certas brigas, enfim, de um momento não muito bom nesse relacionamento. É isso, doutor? A mãe relatou isso para a gente, quanto às outras testemunhas que tinham convívio com ela também, mas não foi confirmado por ele. Ele disse que vivia muito bem, que pelo menos 2 vezes por semana, ele saía com a vítima para poder se divertir, o que contradiz a versão apresentada pelas outras testemunhas. Agora, Passaio, o que a gente pode trazer aqui novamente, como disse o Lucas anteriormente, né, para o telespectador ir desenhando na cabeça toda essa história e chegando também a uma conclusão, a gente tem um print do Facebook da Juliana Amaral do dia 10 de dezembro de 2020, tá? Ali eles estavam há um mês aproximadamente juntos. Olha o que diz, ó, ela escreveu assim, ó, todo santo dia uma surpresa e ele fez eu passar a tarde sem ele só para me preparar mais uma. O coração não aguenta desse jeito. Anderson Silva Ramos, eu amo você, meu amor. Obrigada, amei demais da conta. Nunca ninguém fez isso por mim, nem nada, aliás. O que você faz pra mim hoje, no dia a dia, ninguém fez. Daí tem fotos ali, né, da homenagem que ele fez. E isso foi dia 10 de dezembro de 2020. Só que a gente sabe, né, Passaia, tantas histórias que a gente já assistiu aqui no Tribuna da Massa, que a pessoa pode se apresentar e a verdadeira face de uma hora para outra, né, Passaia? E tudo indica que foi isso que aconteceu com essa mulher, com a Juliana. E o Tribuna da Massa continua acompanhando isso de perto para a gente ter certeza. Mas a gente viu também, né, Passaia, o investigador falou que chegou, viu que não era suicídio, o delegado já, doutor Fábio Machado, né, que é todo dentro da lei, certinho, já prendeu esse homem, que tá aqui, ó, tá aqui na carceragem da delegacia de São José dos Pinhais. Então, logo a gente deve ter mais novidades a respeito disso também. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Diante de tudo que nós vimos aí, eu não discordo, não duvido e não questiono a palavra das autoridades policiais. De acordo com todos esses elementos, pelo amor de Deus, toda a impressão que nós temos é que esse rapaz sim tirou a vida da mulher. Resta saber o porquê. Por que ele fez isso? Vamos ficar em cima da história, você vai ver cenas dos próximos capítulos aqui no Tribuna da Massa. Eita! Vem aqui, Bruna, por favor, quem está chegando nesse momento para almoçar com o Tribuna da Massa, eu resumo em 30 segundos. Juliana é uma mulher que morreu nesse final de semana, infelizmente. O companheiro dela disse para a polícia que ela se enforcou, mas a polícia comentou que não tem como ela ter se enforcado. Lá na cena do crime, tudo indica que ele matou essa mulher estrangulada, depois passou uma corda no pescoço dela para fazer de conta que ela tirou a própria vida. Agora, a família acabou de aparecer ali na delegacia. Eu quero saber, a família da Juliana, da morta, acredita no que o marido dela conta ou que a polícia está falando? Fica à vontade, Bruninha. Vamos lá, Passar. Estou aqui ao lado da dona Nataline e do Gustavo, a mãe e o irmão da Juliana. E eu já vou passar a palavra, então, para a dona Nataline. Dona Nataline, a senhora acredita que a sua filha tenha cometido suicídio ou que ela foi morta pelo Anderson? Boa tarde. Eu creio que, olha, por tudo que ela falou para mim, eu creio que foi ele que matou ela, porque eu acho que como ela amava os filhos, jamais ela ia tirar a própria vida dela, sabe? Não ia, porque senão ela não ia fazer o que ela fez na hora que ela me ligou, me reclamando, que ela ligou às horas do dia e depois ligou quando foi à noite. Essa hora, o horário que eu falei para você, era 2h15 quando eu olhei no relógio, que ela gritou, pediu para mim, mãe, faça alguma coisa. Daí depois, quando ela retornou de novo, já não... Falei para ela, como é que eu vou conseguir sair daqui? Esse horário é ruim de carro, tudo, né? E já não conseguia falar com meu filho também, que já estava todo mundo dormindo, né? Daí já é mais difícil. Mas eu creio que foi antes desse horário que ele matou ela. Dona Nataline, ela te enviou um áudio no WhatsApp, foi isso? Ou ela te ligou? O que ela falava então nesse áudio? Nesse áudio, a única coisa que ela falava comigo, que... A única coisa que ela pedia socorro. Pedia para me ajudar ela, só pedia socorro, sabe? Chorava? Muito. Ela chorava muito. Só que na hora que eu fiquei nervosa,
eu comecei a apagar os áudios dela porque já estava cheio o meu áudio para eu poder conseguir falar com ela. Só que eu já não consegui falar mais com ela. Ela morava longe da casa da senhora? Eu moro lá embaixo no litoral, né? Ah, certo. Eu moro lá embaixo. Então, e a sua filha não estava com depressão ou estava enfrentando uma depressão? Não, para mim ela não comentou isso, nada de depressão nem nada. Eu sei que ela estava bem, sabe? Só a única coisa. Foi muito feliz, né? Ela sempre foi muito feliz, ela amava os filhos dela, meus sobrinhos, ela sempre amou eles. Não tinha nenhuma possibilidade dela se matar. Agora, Gustavo, como é que era o relacionamento dos dois? A gente viu postagem dela elogiando ele, falando que ela estava bem lá em 2020, mas quando eles começaram, como que estava o relacionamento dos dois? Até então eu estava meio distante, mas ele sempre chegou assim dizendo que tinha... Toda vez que ele chegava, ele falava que tinha uma profissão diferente. Primeiro falou que era policial da Choque, depois falou que trabalhava em carro forte. A gente nunca sabia o certo, o que ele fazia da vida quando ele chegou, né? E... Não era muito confiável? Não era confiável, né? Eu não sei se a minha irmã ficou sabendo alguma coisa e na hora que discutiram, ela tentou jogar alguma coisa na cara dele, que eu tenho certeza que para encobrir alguma coisa ele acabou matando a minha irmã. Então essa versão de suicídio para vocês não cabe? Cancela isso daí, não foi suicídio, ele matou a minha irmã mesmo. E a gente queremos justiça, a gente quer que ele pague por isso. Agora, Passaia, o que ele falou aqui, né, que ele não era confiável, eu conversei com o investigador e o investigador já me disse que o Anderson tinha passagem por extorsão e por porte de arma. Você sabia disso, dessas passagens? Fiquei sabendo disso daí também. E não várias coisas, né? Chegou outros boatos também, que ele sempre saía para ir trabalhar, viajava, sempre chegava com dinheiro, não tinha explicação de onde que era o dinheiro, o que ele fazia realmente, né? A gente não sabe realmente o que ele fazia, né? Agora... Tá, obrigada, Gustavo. Agora, dona Natalina, a sua filha, foi a primeira vez que ela reclamou, que ela mandou esse áudio reclamando, chorando, pedindo ajuda, ou ela já vinha reclamando dele? Uma semana antes que eu estava aqui em Curitiba, que eu estava no emprego aqui, né, antes de eu fazer acerto, ela permaneceu, foi 2 horas da manhã, me ligou, entrou no áudio, falou comigo, me pedindo dinheiro, que eu comentei com meu filho. Eu peguei na primeira vez, eu dei 500. E depois ele mesmo pessoalmente, quando foi na parte da manhã que ele veio com ela, e daí ele pediu mais R$1.000 para mim, que era para um carrinho de cachorro-quente. Eu fui lá. Quem pediu? Ele. O Anderson. Ele pediu e falou para mim que naquela semana mesmo, ele me retornava todo esse dinheiro que ele estava pegando de mim. Mas eu não sabia, né, que ele estava fazendo isso com ela, judiando dela. Qual a senhora acha que foi a motivação dele? Por que tirar a vida dela? Porque, de certo, ela sabia de coisas dele e ele não deixou nós saber, aquela família, porque ele afastou ela de tudo nós. Ah, ela afastou? Afastou de todo mundo, de todo mundo. Eu falava de ir lá na casa dela, ela cortava. Todo mundo, porque, de certo, ela viajava muito com ele. Então você acha que ela descobriu alguma coisa? Ela já, com certeza ela já sabia, né? Só que ela não queria contar pra nós, né? Ela procurou esconder. Mãe, pra gente encerrar, hoje vocês estão vindo aqui na delegacia então de São José dos Pinhais, vocês vão prestar depoimento. A importância para vocês desse homem ficar realmente atrás das grades, porque o delegado já entendeu que aquilo não foi suicídio, pela cena ali, né, da situação. Não batia, não. A pessoa que tenta se matar enforcada é totalmente diferente. Totalmente diferente. Não bateu, aquilo ali não bateu, de jeito nenhum. Tem que ficar preso, tem que pagar pelo que ele fez. E se Deus quiser, ele vai pagar. Já está pagando já. E a gente veio aqui para poder falar com o delegado e que a gente quer tirar as coisinhas lá da casa, né? Que as coisas que tá lá é tudo dela, né? Tá bom. Obrigada, tá, gente? Obrigada por falar com a gente nesse momento. Sinto muito aí pelo ocorrido. Passaia, então é isso, Passaia. A gente viu aqui no depoimento da mãe, a gente ouviu isso, que provavelmente a Juliana descobriu algo aí desse homem e pelas passagens dele, já pedia dinheiro, já enganava, já tem boletim de ocorrência de extorsão. Então as peças vão se unindo realmente para realmente explicar o que aconteceu. Para a polícia já está claro que não foi um suicídio, claro que depende de toda uma perícia, né, dessas provas, mas a família que hoje também está para pedir justiça e para que realmente esse homem seja responsável pelo que ele fez, Passaia. Olha, Juliana, Bruna, desculpa, fazia tempo aí que eu não confundia, fazia tempo. Juliana é a vítima por causa disso, tá? Bruninha, eu estava falando no começo do programa que eu queria cautela porque nós precisávamos entender melhor o que aconteceu. Diante de tudo que já foi exposto aqui, poxa vida, esse cara tirou a vida dessa mulher, ok? Ela foi encontrada, vem aqui você que está chegando agora,
com a corda no pescoço, mas os joelhos estavam assim, ó. Abre aqui para mim, por favor. Ela estava desse jeito aqui com a corda no pescoço. Não tem como uma pessoa tirar a vida assim. A pessoa não consegue, ela começa a sufocar, ela levanta. Ela não consegue. Não é assim que as coisas acontecem. Este é apenas um dos motivos pelos quais a polícia não acredita nesse homem. E agora vem essa senhora e conta tudo isso que você acabou de ouvir. O cara é um cretino de um canalha. Infelizmente, estamos anunciando aqui mais um cretino sem vergonha que teve coragem de tirar a vida da própria companheira. Já pensou, gente? Dá para acreditar? Tem que apodrecer na cadeia um elemento desse. Agora, Lucas Rocha, você tem os boletins de ocorrência contra esse rapaz, né? Tem. Quando nós falamos que ele não é boa coisa, a gente tem como provar. A gente encontrou, Passaia, nós encontramos 4 boletins de ocorrência contra este homem. Todos estes boletins, ou pelo menos citando o nome dele nos boletins, todos eles são entre 2021 e 2020. Nestes 2 anos, esses 4 boletins de ocorrência registrados. Um primeiro, de 2020, ele foi encontrado com um tablete de maconha dentro do carro. Foi parado pela polícia e lá dentro do carro tinha um grande tablete de maconha, ele estava sozinho. Em um segundo boletim de ocorrência, esse já em 2021, ele foi preso por conta de uma arma ilegal que ele carregava no carro juntamente com outros 2 colegas. Ele e outros 2 colegas foram parados pela polícia militar. Dentro deste carro, a polícia encontrou uma arma ilegal. Além disso, tem um outro boletim de ocorrência que me chamou muito a atenção. Esse boletim de ocorrência foi registrado pelo ex-marido da Juliana. De acordo com a denúncia deste ex-marido, a Juliana o estava ameaçando, dizendo que o atual namorado ia bater nele. Exatamente isso. A própria Juliana estava ameaçando o ex-marido, dizendo que o atual namorado, que seria o Anderson, iria bater nele. E aí o 4º boletim de ocorrência já é do suicídio ou do homicídio aí, que estamos investigando juntamente com a polícia, Passaia. E um detalhe interessante que eu trago deste boletim de ocorrência elaborado pela própria polícia é que a corda utilizada pela Juliana era uma corda de varal. A gente sabe, corda de varal, ela até é resistente, mas não é das mais resistentes. Passaia, eu acho que é um detalhe interessante para o telespectador. É super interessante. É interessantíssimo demais saber de tudo isso, tá? Gente, se a polícia não tem dúvida, se todas as comprovações já foram feitas, eu estou aqui anunciando a prisão de um canalha, de um homem que merece ser condenado por todo o histórico dele. Nós vamos ficar em cima dessa história até o final.